O tema desse vídeo é o Sistema Econômico Brasileiro na República Velha, de 1889 a 1930. No dia 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República no Brasil. A nossa República é dividida em fases, e a primeira delas foi a República Velha, de 1889 a 1930. A própria República Velha também tem suas divisões, a República da Espada, de 1889 a 94, e a República Oligárquica, de 1895 a 1930. A República da Espada foi a primeira fase da República, e devido ao caráter militar expresso nessa etapa, ganhou esse nome. O primeiro governo foi do Marechal Deodoro da Fonseca, em que teve destaque a política econômica do encilhamento e a primeira Constituição republicana, a Constituição de 1891, que previa o estabelecimento de uma república federativa, composta por 20 estados, com certa autonomia política. A divisão da república entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, a manutenção da propriedade particular, a criação de um sistema eleitoral aberto e restrito, o voto universal masculino para maiores de 21 anos alfabetizados, logo excluindo mulheres analfabetas, além de mendigos, padres e soldados. O voto não era obrigatório. O primeiro-ministro da Fazenda foi Rui Barbosa, que propôs uma reforma financeira a partir da política do encilhamento. Os motivos que levaram a essa reforma foram a abolição da escravidão, o trabalho assalariado, o estímulo à indústria e a aceleração no dinamismo das atividades econômicas. A política do encilhamento consistia no aumento da emissão de papel moeda, sem lastro em ouro. O objetivo era facilitar o crédito, concedendo empréstimos e estimular o desenvolvimento industrial. Porém, não havia uma fiscalização. Logo, surgiram as empresas fantasmas, que geraram atividade especulativa na bolsa de valores. As consequências foram inflação e a desvalorização da moeda. O Rui acaba deixando a fazenda em 1891 e em novembro do mesmo ano, o Marechal Deodoro da Fonseca renuncia e Floriano Peixoto é o novo presidente. No governo de Floriano Peixoto foi marcado por revoltas, como a Revolta da Armada e a Revolta Federalista no Rio Grande do Sul. Além disso, o militar governou de maneira nacionalista e com medidas econômicas protecionistas em prol de garantir a nascente indústria brasileira. O ministro da Fazenda foi Rodrigues Alves, que propôs uma política deflacionária, a partir da encapação do papel moeda bancário. Tal ação previa a substituição pelo governo das emissões bancárias por papel moeda do Tesouro. Porém, não teve apoio do Congresso e nem de Floriano. Logo, o ministro renuncia em agosto de 1892. O novo ministro da Fazenda foi Cerzedelo Corrêa, que propôs os auxílios às indústrias, que emitia bônus ao portador para auxiliar as indústrias nacionais, que sofriam com a escassez de crédito. Era algo para socorrer as necessidades das indústrias nacionais. Em 1894, ocorre a saída de Floriano Peixoto da presidência. A saída de Floriano Peixoto da presidência inicia um novo período da República, a República Oligárquica. Esse período foi marcado pelo forte controle político e econômico regional, pelas oligarquias rurais, o que dá nome ao período. Também se faz presente nesse cenário a figura do coronel, que, através de mecanismos eleitorais fraudulentos, assegurava o poder sobre vilarejos e pequenas cidades. Ainda no âmbito político, preponderavam políticas tais como a política do café com leite e a política dos governadores. Já no âmbito econômico, surgiram estruturas econômicas como o Fundo Loan, que tinha como objetivo a recuperação do lastro, e o Convênio de Taubaté, que visava a valorização do café. A política do café com leite consistia em um acordo nacional de caráter político e econômico entre as oligarquias estaduais e o governo federal, com o objetivo de manter os poderes nas mãos das elites e grandes proprietários de terras no Brasil.
Logo, os políticos paulistas e mineiros alternavam no cargo da presidência da República, assegurando benefícios aos oligarcas dos respectivos estados. O café era São Paulo e o leite, Minas Gerais. Já a chamada política dos governadores visava o controle do poder legislativo pelos membros da política do café com leite. Essa política valia-se da chamada Comissão Verificadora de Poderes, que de maneira corrupta reconhecia a legitimidade dos candidatos de interesse do governo e eliminava os opositores. Em linhas gerais, os candidatos a governador dos estados vinculados com a política do café com leite abandonavam suas campanhas para eleger deputados e senadores para tal política, pois tinham a garantia de suas vitórias nas eleições estaduais. No âmbito econômico, cabe fazer uma menção ao ciclo da borracha, entre 1870 e 1917, localizada na Amazônia. Durante esse período, cujo propósito era a extração da borracha, ficou marcado por um fato inusitado, o sonho utópico de Henry Ford. A construção da Fordlândia surgiu com o propósito de realizar uma produção sistemática do látex por base modelo fordista. Contudo, essa idealização foi frustrada devido à concorrência internacional por parte da Malásia e da Indonésia. O governo de Prudente de Moraes vai de 1894 a 1898. Moraes foi o primeiro presidente civil, símbolo da hegemonia cafeeira. Rodrigues Alves aparece mais uma vez no cenário brasileiro e mais uma vez como ministro da Fazenda. O país buscava recursos no exterior para financiar o déficit público e externo e acabou conseguindo um empréstimo junto aos Rothschild no valor de 7,5 milhões de libras esterlinas. O ministro voltou novamente a apresentar a sua operação de encapação, mas, dessa vez, foi aceita pelo Congresso. O governo do Campos Salles, de 1898 a 1902, teve como ministro da Fazenda Joaquim Murtinho. O país obteve um novo empréstimo junto à Casa Rothschild, por meio de uma operação denominada Fund Loa, de 1898. Parte do dinheiro seria usado para pagar os juros das dívidas externas brasileiras, e como garantia de pagamentos desses empresários, os banqueiros estrangeiros fizeram a penhora das rendas da alfândega do Rio de Janeiro, ou seja, se o Brasil não pagasse os empréstimos, os banqueiros iriam pegar toda a renda da alfândega. Ademais, o governo brasileiro assumiu a responsabilidade de controlar a emissão de papel moeda e deveriam ser tomadas medidas para controlar a inflação. O Fundo Loan tinha como objetivo a reestruturação da dívida pública, com taxas de juros de 5% ao ano, amortização suspensa por 13 anos e pagamento total em 50 anos e juros suspensos por 3 anos. O ministro era defensor do darwinismo econômico. Segundo Murtinho, a origem do problema era a abundância de emissão, que gerou uma pseudo-abundância de capitais e, como consequência, teve o surgimento de indústrias artificiais e o aumento exagerado na oferta de trabalho. A solução seria deixar perecer a indústria e de operar uma redução de café de maneira que proporcione a concorrência entre vários lavradores, gerando, por meio de liquidações, a seleção natural, sobrevivendo os superiores e desaparecendo os inferiores. Rodrigues Alves volta novamente a aparecer no cenário brasileiro, mas agora como presidente. Seu governo vai de 1902 a 1906. O ministro da Fazenda foi Leopoldo de Bulhões. Nesse governo tem um grande destaque para o café.
pois em 1890 a 91 foram produzidas 5,5 milhões de sacas de café, passando para 16,3 milhões de sacas de café em 1901 a 2. Logo, ocorreu uma superprodução e o colapso de preços. O café era o produto de maior valor na economia brasileira, sendo assim, todos queriam produzir. Logo, gerou uma maior oferta no mercado brasileiro. A oferta sendo maior do que a demanda, os preços caem, e para evitar a queda dos preços, adota-se uma política de valorização do café. Essa política consistia na desvalorização da moeda nacional, logo valorizava a libra esterlina e aumentava o poder de compra da libra esterlina. Logo, o café fica mais barato no mercado internacional e há o aumento das exportações de café. Nesse governo também ocorreu o Convênio de Taubaté. O assunto desse convênio foi a superprodução e a queda do preço do café. Os principais interessados nesse convênio foram São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os objetivos era desencorajar a abertura de novos cafezais, a compra do excedente de café pelo Estado, assim o Estado estocava o café e vendia só quando o preço do café estivesse em alta. Financiamento das compras com empréstimos do governo federal ou empréstimos externos. E também o controle da qualidade e preço do café. Porém, esses objetivos não foram alcançados. Teve a abertura de mais cafezais, não adianta comprar e estocar e esperar o preço atingir um valor alto. O café é perecível, além de que o preço do café continuava a cair e o estoque só aumentava. Os empréstimos acabaram aumentando a dívida externa brasileira. Em 1914, começa a Primeira Guerra Mundial. A guerra ocasionou uma gigante crise financeira em escala global, que interrompeu o fluxo de capital para as economias latino-americanas, acarretando em uma paralisação do círculo virtuoso. As exportações brasileiras de café para as potências centrais e para as potências aliadas despencaram. A Primeira Grande Guerra permitiu uma premissa do que se veria depois em 1929, o progresso de substituição de importações que fez com que houvesse um crescimento na produção industrial pós-1914. Em 1929, ocorreu a Grande Depressão. Foi uma forte recessão econômica que abalou o capitalismo mundial, afetando de maneira incisiva o liberalismo econômico e quebrando principalmente a economia dos Estados Unidos. O Brasil também sentiu os impactos dessa crise, visto que os Estados Unidos eram o maior importador do café brasileiro. Dessa maneira, o café estagnou-se no mercado brasileiro e, consequentemente, o preço do produto despencou, gerando prejuízos absurdos. Para contornar essa situação, Vargas, então atual presidente, criou o Conselho Nacional do Café, que, para conter a queda do valor do café, compravam sacas que estavam estocadas para aumentar o seu valor no mercado internacional e, posteriormente, as queimavam. Em 1930, ocorreu a Revolução de 1930, que colocou fim na República Velha. E quem subiu ao cargo de presidente foi Vargas.